bem? Vamos agora continuar as questões de 36 a 40 da prova de prótese dentária da Marinha do ano de 2023. Vamos lá. Vamos juntos então, questões de 36 a 40, ano de 2023, a prova rosa da Marinha, tá bom? Trouxe aqui a capa da prova para vocês, tá? Para vocês verem. Questão número 36. Segundo Pádua e Teles, sobre a cimentação de restaurações indiretas de cerâmica, assinale a opção correta. Vamos lá ver o que está correto aqui. Letra A. Os cimentos autoadesivos são apresentados em forma pasta ou pó líquido encapsulado, que após a mistura de seus componentes apresentam um pH elevado, apresentam um pH baixo, tá? Porque é um pH ácido, tá bom? O pH elevado, ele é um pH básico, né? A gente não tem pH básico em cimentos autoadesivos, pelo contrário, a gente tem pH ácido, tá? Então, tá errado. Letra B. Os cimentos autoadesivos, após algum tempo da polimerização, apresentam um pH próximo ao neutro, tá certo? E um caráter mais hidrofílico, mais hidrofóbico, tá bom, gente? É justamente um caráter hidrofóbico que tem esse adesivo, tá? Porque esse cimento ele não tem nenhuma afinidade com a água, tá? Ele justamente tende até a repelir esses substratos úmidos. E aí, o que acontece? Depois da polimerização, essa interface ali da adesão, tende justamente a se tornar mais hidrofóbica, tá? E aí isso contribui para uma resistência melhor em relação à degradação hidrolítica dessa interface ali adesiva ao longo do tempo, tá? E isso garante, no caso, uma durabilidade maior dessa adesão, tá bom? Então, por esse motivo, a letra B também está errada. Vamos ver a letra C. Os sistemas adesivos simplificados, então ele não está mais falando de cimentos autoadesivos, está falando de sistemas adesivos, tá? O adesivo. Aqueles em que as funções de primer ou de ácido e primer são apresentados no mesmo frasco do adesivo. Podem não ser compatíveis com alguns cimentos duais. Certinho, Nosso gabarito, letra C, tá bom? Então, isso geralmente acontece, realmente acontece, Porque eu tenho o caráter ácido, dos adesivos simplificados, que aí existe, aquela situação onde existe o consumo da amina, do cimento resinoso, e aí impede aí a correta polimerização, e a reação de polimerização não acontece de forma eficaz, tá bom? Então, por esse motivo, letra C, gabarito da nossa questão 36. Letra D, os cimentos resinosos duais, tá? Agora ele não está falando de autoadesivo, ele está falando dos cimentos resinosos duais. Estão indicados para todos os tipos de restaurações indiretas, como coroas, pinos, inlays, onlays e facetas laminadas, Então, isso aqui é o que está errado na questão, tá? Até aqui, do início até aqui, estava certo, tá bom? Agora aqui está errado. Por quê? Porque as facetas laminadas, a gente tem justamente uma translucidez, nesses preparos aí, nessas peças, de facetas, porque elas são muito finas. E aí o preparo, ele é minimamente invasivo, então acaba que a restauração, a peça fica muito fina e existe ali uma translucidez. A gente não pode usar os cimentos resinosos duais por causa da alteração de cor ali, que vai ficar no sacal. A gente usa cimentos dry-in, Então, a gente utiliza esses cimentos, para a gente primeiro avaliar qual é a cor ali do dente, e aí depois a gente usa os cimentos que são nomeados vinir, tá bom? Então, por esse motivo, letra D tá errada também. Letra E, os sistemas adesivos universais, voltou a falar dos sistemas adesivos, tá? Fica ligado que essa questão tá misturando aí essa parte de cimentos autoadesivos com sistemas adesivos universais, com sistemas adesivos simplificados, tá? E aí fala também de cimentos duais. Então, a questão é muito bem feita e está relacionando todos esses nomes, Mas, enfim, letra E. Os sistemas adesivos universais com pH suave e monômeros funcionais estáveis, como 10-MDP, são padrão ouro? Não, A gente sabe que o padrão ouro são os 3 frascos, Os 3 frascos, onde um é o primer, outro é o ácido e o outro é o adesivo, Então, nesses 3 frascos aí que a gente encontra justamente o padrão ouro, tá? E então, por conta disso, o que está escrito na letra E está errado e o nosso gabarito segue sendo letra C. Vamos para a próxima questão. Questão número 37. Em 1915, Albert Manson publicou em seu Atlas de Cores
e demonstrou que as cores possuem uma relação lógica entre si. Ele descreve a cor como um fenômeno tridimensional que inclui as dimensões de matiz, valor e croma. Nesse contexto, segundo Mesomo, que é uma bibliografia antiga, tá? Porque essa prova aqui é do ano de 2023, tá bom? Então, agora a gente não tem mais o livro do professor Mesomo na parte de específica, tá? Por enquanto a gente só tem na parte de odonto geral, tá bom? Mas nessa época, nesse ano, foi cobrado na prova de específica, assinale a opção correta. Vamos ver aqui. Letra A. Matiz é a qualidade pela qual nós distinguimos uma cor clara da cor escura? Não, né, gente? Isso não acontece. Essa qualidade aí que distingue a clara da escura é o valor, né? Que tem aquela escala de luminosidade, né? De contraste, de clara e escura, né? Vou escrever aqui, ó. Contraste. Tem aquela escala de cinza, né? Tá bom? Então, isso aqui é o valor, tá? Qualidade pela qual nós distinguimos uma cor clara e escura não é matiz. Letra B. Valor é a qualidade que distingue uma família de cor da outra. Valor não, né? Isso é matiz, tá? O matiz que distingue uma família de cor da outra, tá? Croma. Então, tá errado, letra B. Croma é a qualidade pela qual pode-se distinguir uma cor forte de uma cor fraca. Certinho, gente. Por quê? O croma, ele tem a ver com saturação, né? Saturação. A saturação tem justamente a ver com essa questão de intensidade, né? De cor forte, de cor fraca, né? Então, ó, vou escrever aqui umas palavras-chave para vocês lembrarem, tá bom? Que é o que me fez decorar na hora de fazer a prova, tá? Então, uma cor forte e uma cor fraca. É diferente de uma cor clara e uma cor escura, né? Então, só para vocês lembrarem aí a diferença. Letra D. Valor é a qualidade pela qual pode-se distinguir uma cor forte de uma cor fraca. Não, né? Cor forte de uma cor fraca é o que a gente acabou de falar do croma, tá? E letra E. Croma é a qualidade que distingue uma família da cor da outra. Não, né? A gente já falou que é matiz, tá? Então, nosso gabarito, letra C. Então, vamos lá para a questão número 38. É uma questão que cai muito na prova da Marinha, tá? Do livro do professor Padua e Teles, relacionado às espessuras ideais de cada material restaurador, tá? No livro dele, ele fala a respeito das coroas feldispáticas, tá? Ele fala a respeito do disilicato de lítio, tá? E aí você pode interpretar como unitária ou multi, tá? E também ele fala da zircônia, tá? Que também tem a diferença de espessura entre unitária e multi, tá? Feldispática, ele não faz essa diferenciação entre uni e multi, tá? E aí essas aqui, esses são os materiais restauradores, né? As cerâmicas que são descritas aí no livro do professor Padua e Teles sobre as espessuras. E a gente pergunta aqui no enunciado, coroas unitárias posteriores de cerâmicas reforçadas com silicato de lítio, tá? Então, é isso aqui que ele tá querendo, tá? No enunciado aqui da questão. Vamos ver as alternativas. E para resolver essas alternativas, eu vou dar dicas para vocês sobre o terço cervical, que é sempre 1 milímetro em todas as cerâmicas, né? Dessas aqui que eu falei, feldispáticas, de silicato de lítio e zircônia, seja uni ou multi, tá bom? Terço médio, ele vai ser sempre 1,5, tá? Com a exceção da zircônia uni, que vai ser 1,2 milímetros, tá bom? Então, a zircônia unitária, né, essa espessura vai ser 1,2, todas as outras do terço médio vai ser 1,5, tá bom? Então, a exceção é essa, zircônia uni, certo? E aí, a gente parte agora para a ponta de cúspide, tá? O que a gente observa, então, na ponta de cúspide? Sempre 1,5, tá? E a exceção aqui vai ser relacionado à feldispática, tá bom? Que não tem divisão entre unitária e multi. O disilicato, que é o disilicato multi, e a zircônia multi, tá? Então, essas três cerâmicas são as exceções das pontas de cúspide, tá bom? Que vai ter o valor de 2 milímetros, certo? Fora isso, sempre 1 milímetro, a gente está sempre falando de milímetro, como vocês já sabem. E por último, a gente tem o nosso fundo de fossa das nossas cerâmicas, tá? Das peças. Então, o que a gente encontra nesses fundos de fossa? Que vai ser sempre
1,5 em todas as cerâmicas, com 2 exceções, tá? O dissilicato uni e a outra exceção é a zircônia unitária, tá bom? E aí esses valores são justamente 1,2, tá? Sendo assim, a gente tem aqui dentre essas alternativas o nosso gabarito letra E, tá bom? Que é a única alternativa que tem as espessuras certinhas relacionadas a cada parte da nossa peça cerâmica, tá? E aí está relacionado ao que o enunciado pede, que são as coroas unitárias posteriores das cerâmicas reforçadas com silicato de lítio, certo? Então, questão 38, gabarito letra E. Vamos para a próxima. Gente, questão número 39 é uma questão bem rapidinha, bem simples, ou sabe ou não sabe, né, do livro do professor Pado e Teles. Ele está perguntando aqui sobre os tempos de condicionamento do ácido fluorídrico nas cerâmicas vítreas reforçadas por silicato de lítio e para as cerâmicas vítreas que têm silicato de lítio e zircônia, respectivamente, tá? Então, a gente está querendo saber aqui o tempo do condicionamento ácido, tá? E aí, o que a gente tem aqui de informação? Eu vou trazer aqui o que os autores escrevem pra gente, tá? Em relação à feldspática, é de 60 a 120 segundos, tá? Isso aqui é o que vocês precisam decorar. Com relação às reforçadas por leucita, né? As cerâmicas que são reforçadas por leucita, é 60 segundos de condicionamento ácido, tá? As reforçadas por silicato de lítio e zircônia, tem o tempo de 30 segundos, tá? E vocês estão vendo que eu estou indo do maior tempo para o menor, né? E as que são reforçadas por dissilicato, tá? De lítio, é a que tem o menor tempo de 20 segundos, tá bom? Então, isso a gente observa lá na página 60, tá bom? Do livro dos autores Pado e Teles, tá? E eles falam também que preferencialmente, né, nesse caso aqui do dissilicato de lítio, tem que usar o ácido fluorídrico, né, a 4,5%, tá bom? Então, a gente tem essas informações aí sobre as cerâmicas, né, e os tempos de condicionamento de cada um. E aí, observando aí essa informação, a gente vê que o nosso gabarito é letra B, tá? Que é o que está respectivo aí, primeiro do dissilicato de lítio, que é 20 segundos, e depois da cerâmica de silicato de lítio com zircônia, que é 30 segundos, tá? Que são esses tempos aqui que eu escrevi para vocês, tá? E as outras alternativas estão erradas, tá bom? Então, gabarito da nossa questão 39, letra B. Questão número 40. De acordo com Todescan, que é nosso autor do livro de prótese parcial removível, da bibliografia de prótese, dentre as classes da classificação de Kennedy, qual não pode ter modificações? Bom, então eu vou explicar aqui para vocês. O nosso gabarito é letra B, tá? Então a classe 4 é a classe que não pode ter modificação. Não tem modificação, tá? As outras classes todas, que é a classe 1, 2 e 3, podem ter modificação, tá? Então, classe 5 aqui, no caso, nem existe, tá? Então, a gente já eliminaria a letra E, ficaria em dúvida aqui entre as 4 alternativas, caso vocês não soubessem já com certeza que era a classe 4, tá? Mas vamos ver aqui sobre a classe 1. O que é a classe 1? É o edentado bilateral posterior, né? Então, ele não tem dente aqui, não tem dente aqui, e nessa parte anterior ele tem dente. Esse paciente aqui, que é a classe 1 de Kennedy, ele pode ter uma modificação. O que é uma modificação? Se em vez de dente aqui, ele tiver um espaço vazio aqui, ele vai ser classe 1, modificação 1, certo? A gente sabe que a classe é sempre em algarismos romanos e a modificação é sempre em arábicos, tá? Então, nesse caso aqui, se ele tem um espaço vazio aqui, ao invés de ter um dente, ele vai ser uma classe 1, modificação 2, tá? Em vez de 1 vai ser 2. E por aí vai, tá? Então, a classe 1, ela aceita modificações, tá? Lembrando que a classificação é sempre dada pela parte posterior da arcada, tá? Vamos ver aqui como é que é a classe 2, tá? A classe 2, ele é o edentado unilateral somente. Ele aqui não tem dente, mas no restante todo, até a outra parte da arcada posterior, ele tem, tá? Então, ele é uma classe 2. Se por acaso aqui ele deixa de ter
tem uma ausência aqui dentária, ao invés de ter um dente, ele vai ser uma classe 2, modificação 1, né? Em relação aqui. Agora, se além desse dente, ele tem aqui outra ausência aqui nessa região. E aí não precisa ser de um dente, né? A gente sabe que não é numérico aí em relação aos dentes, é em relação ao espaço protético. Então, ele tem 2 espaços vazios além da classe aqui de trás, né? Tem um espaço vazio, 2. Então, nesse caso aqui, seria uma modificação 2, tá? Essa é a classe 2, também aceita modificações aqui, como eu mostrei para vocês. A classe 3, o paciente ele tem, né, uma presença, né, de elemento posterior, tá? Então, ele vai ter aqui um ou dois, né, enfim, ele vai ter elementos posteriores aqui. E aí, depois, ele tem um espaço vazio, tá? E aí, depois do espaço vazio, ele tem dente até o outro lado, tá? Da arcada. Se por acaso esse paciente ele tem aqui mais um espaço vazio, ele vai, além de ser classe 3, ele vai ser classe 3, modificação 1, tá? E por aí vai, tá? Ele também aceita mais modificações, como eu mostrei pra vocês. Agora, o classe 4, né? O paciente classe 4, ele tem ausência de dentes anteriores, tá? Quando cruza ali a linha média da boca da arcada do dente. E aí, aqui atrás, ó, ele tem dente, tá? Nesse caso aqui, como a classificação é sempre dada pela parte posterior, qualquer modificação, se ele tiver uma ausência aqui nessa região, além dessa região aqui da frente, ele não vai mais ser classe 4. Se ele tem um dente aqui atrás, e aqui tem um espaço vazio, aqui tem 2 dentes, e aqui outro espaço vazio, ele não é mais classe 4, ele é classe 3, né? Porque a gente tem aqui, ó, um dente aqui atrás e a gente tem um espaço vazio, então a gente tem um espaço intercalar, tá? Então, ele seria classe 3 e isso aqui, que é a parte anterior, viraria uma modificação 1, tá? Então, deixaria de ser uma classe 4. Estão entendendo? Então, por esse motivo que essa classe 4 não aceita modificações, porque ela se torna uma outra classe, dependendo da modificação que vai ser feita. Aqui eu dei esse exemplo aqui da classe 3, tá? Modificação 1. Então, é isso. O nosso gabarito do número 40 é letra B. E aí, gente, como é que foi? Gostaram aí das questões da Marinha? São questões muito boas, né? Muito inteligentes. Eu gosto muito dessa prova. Espero que tenha sido boa a minha explicação, que tenha ficado claro. Trouxe dicas aí valiosíssimas para vocês conseguirem fazer aí o máximo de questões e acertarem bastante coisa na prova, tá bom? Contem comigo. Vou pedir só para vocês, por favor, deixarem a curtida aí no vídeo, tá? E também se inscrever, quem não se inscreveu, por favor, porque isso ajuda, né, o canal e faz com que eu consiga ter mais conteúdo e trazer mais informações aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!